Em um mundo à beira do abismo, onde a guerra ceifava vidas em uma escala sem precedentes, a ciência forjou uma arma que mudaria o destino da humanidade para sempre. Este é o relato de como uma mente brilhante e atormentada ajudou a criar o poder mais devastador que o mundo já conheceu. Robert Oppenheimer, um jovem físico promissor. Foi moldado pela curiosidade insaciável e pelo desejo de entender o universo. Desde cedo, ele se destacou entre seus pares, com uma mente afiada e uma paixão pela ciência que o levaria a se tornar o líder de um dos projetos mais ambiciosos da história. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Clara e hoje eu vou dar uma resumida do que vai ser falado nesse documentário. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando: ai, Maria, o que é uma bomba atômica? Ai, eu não sei o que é uma bomba atômica, Maria. Calma, a gente resolve pra você. Uma bomba atômica é uma arma extremamente poderosa que libera uma enorme quantidade de energia em uma explosão devastadora. Ela funciona quebrando o núcleo dos átomos, o que gera uma explosão, calor intenso e uma radiação muito perigosa. Além de destruir tudo ao seu redor, a radiação pode causar sérios problemas de saúde e deixar áreas contaminadas por muito tempo. Neste documentário, vamos entender como essas bombas funcionam, os efeitos que causam, preocupações e o que elas trazem para a nossa história. Eu vou explicar basicamente como começou o desenvolvimento da energia nuclear até os dias de hoje. Ela surgiu em 1896, quando o pesquisador Harry Becquerel decidiu explorar a radioatividade. Foi ele quem descobriu essa energia. Logo após, tivemos o casal Mary e o Pierre Curie, que descobriram como se comportava a radioatividade e quais elementos continham essa energia. Logo após, em 1936, surgiram o Otto e o Fritz, que descobriram a fissão nuclear, que era basicamente usar a radioatividade para criar energia. Eles se aprofundaram no assunto e descobriram como eles iriam transformar aquela energia, entre aspas, poluída, em algo que você poderia usar em diversas coisas, assim como energia eólica, energia solar, entre outras. As primeiras armas nucleares desenvolvidas foram em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é um tópico muito importante, porque elas estão presentes até os dias de hoje. Em 1954, criaram a primeira usina comercial, que seria usada para gerar somente energia nuclear, desenvolvida pela União Soviética. Isso se espalhou rapidamente pelo mundo e ajudou a alavancar diversos outros países que começaram a utilizar essa energia como sua forma principal de geração de energia. Porém, nem tudo são flores. Não demorou muito para terem diversos acidentes utilizando essas usinas nucleares. O primeiro registrado foi em 3 Mile Island, o segundo foi em Chernobyl e, por último, mas não menos importante, em Fukushima. Logo após isso, teve um cuidado extremo do governo mundial para não deixar tanto as armas quanto as usinas, desreguladas, funcionarem em estado normal. Então foi criado o NTP, que é basicamente um tratado de não proliferação de armas nucleares. Porém, isso foi, entre aspas, ignorado, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, que são os dois países com a maior quantidade e concentração de armas nucleares. Gente, agora eu vou falar os principais testes que foram realizados no mundo. Em 16 de julho de 1945, o deserto do Novo México foi testemunha de um espetáculo nunca antes visto. A primeira bomba atômica, com o codinome Trinity, explodiu com uma força inimaginável. Enquanto uma onda de choque reverberava pelo deserto, os cientistas, incluindo Oppenheimer, perceberam o que havia desencadeado. O homem que desvendou os segredos do universo agora tinha as chaves para a destruição deles. Até os dias de hoje, foram realizados mais de 2.050 testes nucleares no mundo todo. Os principais são a bomba Trinity, Hiroshima e Nagasaki, que foram feitas em 1945,
A Eve Mike, em 1952, foi realizada nas Ilhas de Marshall e foi o primeiro teste de bomba de hidrogênio bem sucedido. Foi a primeira explosão de uma arma de fusão. Tsar Bomba, em 1961, foi realizada na Rússia e foi o maior teste de bomba nuclear já feito. A bomba de hidrogênio soviética teve como potência estimada em 50 megatoneladas. A Castor, em 1962, que foi realizada no Pacífico, foi o teste de bomba de hidrogênio feita pelos Estados Unidos durante uma crise de mísseis em Cuba. E por último, gente, a mais recente que a gente tem é a de 2017, que é a Pukguk Song, que foi feita na Coreia do Norte e foi o teste de bomba mais recente de hidrogênio, alegadamente com uma potência de cerca de 250 quilotoneladas. A criação de Oppenheimer e sua equipe acabou sendo usada contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que acabou resultando em uma destruição sem precedentes. Centenas de milhares de vidas foram aniquiladas instantaneamente, e o que era para ser uma arma de defesa acabou se tornando o símbolo do poder destrutivo da humanidade. 16 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo deste ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão deste país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. O conflito entre o Japão e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial iniciou-se após o ataque japonês à base naval estadunidense de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês forçou uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão. O interesse do Japão era afastar definitivamente a presença americana do continente asiático, já que os Estados Unidos possuíam bases militares nas Filipinas. A princípio, o Japão foi vitorioso em suas ações, conseguiu conquistar inúmeros territórios, derrotando as desorganizadas forças americanas, inglesas e francesas em várias partes da Ásia, como Filipinas, Malásia, Singapura, Hong Kong, Birmânia, Índias Orientais, holandesas, por aí vai. Todavia, as vitórias japonesas logo se transformaram em derrotas. A virada americana no conflito iniciou-se após a Batalha de Midway, na qual a Marinha Imperial Japonesa foi danificada de maneira irreversível. Com isso, o Japão passou a acumular derrotas, que pouco a pouco encurralaram o país. Em 1945, o Japão era um país que estava falido pela guerra. A fome era um grande problema para os civis e a derrota era iminente. Em julho de 1945, as potências que faziam parte dos aliados se reuniram para fazer a Conferência de Potsdam. Lá estavam os principais representantes, como o Stalin, da União Soviética, e o Harry Truman, dos Estados Unidos. Nessa conferência, eles estavam discutindo as condições que seriam impostas aos alemães no fim da Segunda Guerra Mundial e também os termos de rendição que seriam impostos aos aliados dos alemães, principalmente o Japão, que era a preocupação principal. O Japão era a preocupação principal porque os Estados Unidos estavam com um grande temor sobre a invasão territorial que teria que fazer se eles não se rendessem e que isso poderia causar rebelião no Japão com os Estados Unidos, o que causaria muito mais mortes de soldados do exército americano. E eles não estavam querendo lidar com isso. A opinião pública americana também estava botando muita pressão no governo porque eles não estavam aguentando mais a guerra e queriam que acabasse logo o custeamento e todo o luto que estavam tendo que passar. Os Estados Unidos também estavam muito preocupados sobre a expansão do território da União Soviética sobre o território japonês. Eles estavam com medo que a União Soviética tomasse poder sobre esse território, então eles estariam bem à frente deles no quesito poder. O que já se via a questão da Guerra Fria nessa época. Então, assim que foi emitida a Declaração de Potsdam, o Japão foi intimado a fazer a rendição imediata e foi avisado que se ele não fizesse a rendição imediata, ele sofreria uma total destruição. Os Estados Unidos já estavam com um planejamento utilizar um projeto que foi criado durante o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi uma pesquisa em desenvolvimento puxada principalmente pelos Estados Unidos para criar a primeira arma nuclear mundial, antes dos alemães nazistas. E essa missão foi bem sucedida, porque graças ao J. Robert Oppenheimer e o Enrico Fermi, eles conseguiram criar a primeira bomba nuclear, que seria a Trinity. Ela foi lançada em 15 de julho de 1945 na base do Novo México, onde seria a base do Projeto Manhattan. E um mês depois, então, foi lançada as outras duas bombas.
Com a negativa japonesa em se render, os americanos optaram por utilizar a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 e foi realizado de um bombardeio B-29 chamado Enola Gay. O avião era pilotado por Paul Tibbets, que escolheu a ponte Aioi como alvo central. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura e originou um pequeno sol que espalhou um clarão pela cidade e uma onda de energia e calor que foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de Hiroshima, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. A destruição causada pela bomba atômica, muitas pessoas foram vaporizadas instantaneamente com o calor da destruição. Outras, mais distantes do local do lançamento, foram carbonizadas. Além disso, grandes incêndios foram registrados por toda a cidade. Apesar da grande destruição, parte da cúpula do governo japonês recusava-se a acreditar que os Estados Unidos detinham outra bomba atômica e acreditava em uma resistência final do povo japonês, o que resultaria na derrota americana, conforme o relato de Charles Pellegrino. O general Yoshiro Umezu acreditava fanaticamente em uma última grande resistência na qual o povo do Japão infligiria perdas inaceitáveis nas forças invasoras em terra e as repeliria, ou morreria na derrota e levaria os norte-americanos juntos para o inferno. Com a não rendição do Japão, o exército dos Estados Unidos decide lançar uma segunda bomba. Então, no dia 9 de agosto de 1945, sendo levado por um B-19 também, chamado Boxcar, a bomba Fat Man tem como seu alvo principal Kokura. Só que quando eles chegam em Kokura, eles percebem que as condições climáticas não são favoráveis, então decidem mudar o alvo. E o alvo escolhido dessa vez é Nagasaki. A bomba de Nagasaki é muito mais potente do que a de Hiroshima. Só que, graças a questões geográficas, porque Nagasaki tem muitos morros dentro dela, tipo morrinhos, os morros de Nagasaki conseguiram absorver mais o impacto da bomba, então a quantidade de mortes foi menor. Nagasaki teve 40 mil mortes instantâneas, metade das mortes de Hiroshima, e durante os anos foi havendo 30 mil mortes, mais de 30 mil mortes, por causa da radiação, por causa das queimaduras que ocorreram nos moradores de Nagasaki. Então, no dia 14 de agosto de 1945, o Japão finalmente se rende, e no dia seguinte, todo o Japão pôde ouvir pelo rádio a voz do presidente anunciando sua rendição pelos Estados Unidos, e então terá que ouvir as condições de rendição deles, tendo que obedecer então os Estados Unidos. Os sobreviventes da bomba sofreram por muitos anos por causa de preconceitos, porque a sociedade japonesa não aceitava eles, e também tiveram que lutar muito para conseguir que o governo japonês custeasse a medicação deles, porque eles não conseguiriam lidar com isso. Eu tô aqui com Michiko Kodama. ele vai contar um pouquinho pra gente como que foi depois das bombas. Então, primeiramente, assim, eu tava em casa, né, tomando meu café, me preparando pra ir pra escola, assim, como todos os dias, né. Até que, de repente, eu olho pro céu, assim, na minha janela, assim, uma imensa claridão, assim, como se fosse o sol mesmo, mas era algo, assim, extraordinariamente forte, sabe. Aí eu olhei pra janela, assim, e eu vi um objeto de um tamanho, assim, muito grande mesmo, na cor preta, assim, como se fosse uma bomba mesmo, sabe. Quando, de repente, assim, ela caiu do nada, despencou como se fosse um avião, e fiz uma grande cortina de bomba, assim, como uma grande cortina de fumaça, assim, preta mesmo, sabe? Um negócio, assim, extraordinário, entendeu? Eu me senti desesperado na situação, entendeu? Eu não sabia o que fazer, se minha família estava bem, entendeu? Eu não sabia mesmo, realmente, assim, não sabia. Muito obrigada, senhor. Eu sou Pedro Silva Drummond, formado em História, com especialização em História Militar. Sou professor há 12 anos, e paralelamente escrevo artigos sobre história militar em sites e revistas especializadas no assunto. Recentemente participei da publicação de um livro sobre a guerra na Ucrânia.
Em relação à Segunda Guerra Mundial, primeiro de tudo, é necessário entender que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito em todos os continentes. Sim, a guerra não foi somente na Europa ou no Pacífico. Aconteceram conflitos em todos os continentes. Continente africano, na Oceania e também no continente americano, que é algo pouco abordado, principalmente nas escolas. Você tem pequenos conflitos, mas alguns deles no território, por exemplo, norte-americano. Outra condição que pode ser destacada na Segunda Guerra Mundial é o envolvimento de países de todos os continentes, tanto do continente americano quanto do continente africano, Oceania, Europa e Ásia. O início da Segunda Guerra Mundial é outro fator importante que merece destaque. Todos conhecem a Segunda Guerra Mundial tendo início no 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Porém, outras datas são importantes para marcar o início da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o 7 de julho de 1937, quando teve início a Segunda Guerra Sino-Japonesa, quando o Japão invade a China. E aí a gente está falando de 37, 2 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E o 7 de dezembro de 1941, quando o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, dando início à Guerra no Pacífico. A Segunda Guerra Mundial também tem 2 momentos importantes. O de grandes conquistas da Alemanha na Europa e no Japão no Pacífico, onde os alemães conquistam boa parte do território europeu e também a África, alguns territórios da África, principalmente o chamado norte da África, e o Japão. O Japão também conquistando boa parte das ilhas do Pacífico, conquistando territórios no continente asiático e na Oceania. E você teve um segundo momento, que foi o momento da vitória dos aliados, quando os aliados conseguiram retomar os territórios na África, na Europa e no Pacífico. Em relação às bombas atômicas, é preciso entender que os estudos sobre o átomo vinham ocorrendo desde o início do século XX. E na década de 30, principalmente, o conhecimento sobre a criação de uma bomba atômica era algo real. Nesse sentido, foram feitos diversos estudos para a criação dessa bomba. E os estudos mais conhecidos foram criados pelos Estados Unidos no que a gente conhece como o Projeto Manhattan, que possibilitou a criação de bombas que posteriormente foram jogadas tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. Agora, as bombas jogadas no Japão, que tinham como objetivo por fim a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, porque esse fato também é importante, porque a guerra na Europa já tinha acabado e a guerra no Pacífico ainda permanecia. A guerra também, ou melhor, as bombas também tinham como objetivo mostrar o poderio militar norte-americano, principalmente sobre a União Soviética, que posteriormente à Segunda Guerra Mundial se tornou ao lado dos Estados Unidos a outra grande potência mundial, dando início no que ficou conhecido como a Guerra Fria. Oi, eu sou a Juliana e eu vou falar sobre os países que continuaram criando armas e sobre algumas polêmicas. Os países que continuaram criando armas foram os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e Israel.
Eu vou começar pela principal polêmica, que é a corrida armamentista. Ela é a competição entre nações para saber qual nação é a mais forte em quesitos de armas. A principal ideia que a gente tem é sobre os Estados Unidos e a União Soviética na época da Guerra Fria. A proliferação de armas, elas são a exportação de armas para países com conflitos históricos ou violações de direitos humanos. Um principal país que a gente tem hoje em dia que está dentro dessa polêmica é Israel. Os programas nucleares, eles são desenvolvimentos de manutenção de armas nucleares. E hoje o maior arsenal fica na Rússia. Então a Rússia ela tem o maior programa nuclear hoje do mundo. Os conflitos regionais são disputas armadas entre países ou grupos dentro de uma região geográfica, causada por questões territoriais ou étnicas. A tecnologia militar é o desenvolvimento de armas autônomas, como drones e inteligência artificial, que hoje em dia está muito em alta na maioria dos países. Os impactos civis são o uso de armamento em zonas de guerra para resultar em altos índices de vítimas civis, como bombardeios em áreas povoadas. Bom, décadas se passaram, mas o legado de Oppenheimer continua vivo. A era nuclear, inaugurada por sua criação, ainda define os perigos e dilemas do nosso tempo. Esse documentário é um lembrete de que o poder da ciência, embora imensurável, carrega uma responsabilidade esmagadora. Como guardiões desse conhecimento, cabe a nós decidirmos como ele será utilizado, para a destruição ou para a paz.